Pedro Proença, artista plástico, desenho, pintura, instalações e escritor de poesia, ficção, ensaio. Pedro, bem-vindo a Mil Palavras Não Fazem uma Árvore. É um gosto tê-lo aqui. Também, obrigado, Eugénia. Pedro, quando Jorge Silva Melo disse de si que era um escritor, apesar de o público que o reconhece como pintor e nome maior da pintura, não o reconhecer como escritor, sente que há aqui uma relação de subordinação? Não, eu confesso que não levo as atividades no ponto de vista muito a sério do que é que... Eu sempre gostei de escrever e acho que é uma espécie de vocação mais ou menos íntima. Não tenho... Como tenho uma atividade que se vê bastante desde os meus 18, 19 anos, que eu já estou aqui há quase 40 anos a mostrar coisas. É verdade. Não é necessário ter uma grande possibilidade no ponto de vista da parte literária. Portanto, se eu só escrevesse, obviamente andava aí em busca. Mas tenho, de facto, uma pulsão de escrita, às vezes, que se sobrepõe, e outras pulsões, além da escrita, não é? Consoante a parte da vida, mas que se sobrepõe, de facto, em muitos momentos da vida, ao ato de trabalhar com a parte da visualidade. O que eu sinto sempre é que há um espaço entre as duas coisas, ou uma relação, que me foi sempre apetecível. Mas como na parte visual, que é uma coisa normalmente mais imediata, a parte escrita, que é subterrânea e intrínseca, também é a parte visual. Não de uma forma direta, não é? Estas coisas significam isto, ou isto é esta história. É mais uma interface, não é? Sim. Há um mundo de palavras, há um mundo de imagens, e isso eu acho que é como se tivesse, como se a gente pudesse continuar a dar, quando se faz uma imagem, camadas de sentido umas atrás das outras. Isto é, eu posso fazer uma pintura, como acontece muita gente, e contar uma história, ou falar de uma teoria, ou ter palavras lá perdidas que são piscares de olhos, mas tudo isso pode ser uma coisa que se continua a trabalhar. Isto é, o que eu quero dizer com isto é que quando se faço, quer uma pintura, ou quando escrevo um texto, o que vai depois funcionar nele, em termos de sentido, nunca fica fechado até, pelo menos, a minha vida acabar, mas também é um trabalho com os outros, não é? São respostas de outras pessoas, são solicitações, e nesse sentido acho que me sinto o principal intérprete da minha obra, o mais significativo. Sim. Mas, no entanto, pode ser acrescentado o que quiser para outras pessoas, porque isto vai para o mundo e nós não somos donos do mundo. Quando diz que se sente, porque é o maior intérprete da sua obra, sim, está, por um outro lado, quase a anular o papel do crítico. Não estou a dizer que a vocação aqui seja de alguma forma destrutiva, mas é como se o crítico desaparecesse. Não diria isso, não é? Não. O crítico, assim, eu não faço uma distinção muito grande entre o crítico e o que as pessoas dizem. É um grau de... Por outro lado, neste momento, em Portugal, eu não digo só, há de facto um déficit de criticismo, não é? E é uma coisa que parece que é uma tradição. Eu penso, por exemplo, no caso do Pessoa, que é um caso sintomático, em que ele próprio, por exemplo, relativamente ao Orfeu, ele fez tudo, arranjou não sei quantas pessoas para problematizar aquilo, porque de facto não houve feedback nenhum na altura, durante nenhum tempo. Portanto, às vezes não é uma questão de criar um autofeedback, não é uma questão de ensinar, porque eu também não digo o Pedro Proença, blá 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 blá, assim na terceira pessoa. Mas acho que é importante e ajuda a criar quer as relações ficcionais, quer a gente falar sobre as nossas coisas. E o facto de ser o principal intérprete não quer dizer que a minha interpretação sobre mim seja a mais válida, além do mais, não é? Como todos nós sabemos, do ponto de vista, por exemplo, da psicanálise, o nosso discurso será sempre um discurso, pronto, que tem a ver. Mas é uma ideia, para mim é uma ideia de responsabilização. Isto é, já que eu fiz, falo abertamente sobre o que eu acho que possa, o que eu acho, não é? Porque é um achar do que eu possa ter feito. E essa desconstrução do seu próprio trabalho afasta-o do seu objeto de trabalho? Não, de maneira nenhuma. Não sente que há esse afastamento? É um prazer, sim. É um prazer. Eu, quando vejo o seu trabalho, no seu todo, aproxima-se muito de uma ideia de sinfonia, em que há uma orquestra, há distintas vozes,
não vou dizer que se complementam, mas sendo distintas, harmonizam-se e expandem cada uma o trabalho da outra. Sente isso de uma forma deliberada e consciente? Não sei se é bem uma sinfonia, mas é uma polifonia no sentido mais largo. Quase uma Polifonia, polifonia sim. carnavalesca, no sentido... Eu gosto muito do lado carnavalesco das coisas e do lado Porque de está a falar máscara. do lado lúdico, não é? Não é só Não, lúdico, mas é mesmo a também- ideia de dissimulação. Uma das Sim. coisas, uma das ideias básicas para mim, pelo menos desde 1987, acho eu, é a ideia de simulacro. Isto é uma coisa que não é uma simulação de uma coisa que está programada, é uma coisa que escapa, mas ao mesmo tempo esconde. Há um certo pudor no meio disso. Por isso é que eu digo, há uma polifonia mais ou menos carnavalesca, no sentido em que... E que às vezes pode ser irritante mesmo. Porquê é que diz isso? Eu Porquê acho que pode ser irritante? irritante, porque às vezes estou a brincar com coisas que para algumas pessoas são coisas profundas e sérias. No fundo é uma forma de dissimular, não é? Mas ao mesmo tempo este lado um bocadinho maroto de as pôr em causa, porque isto tem a ver com uma ideia normal, não é? Em que todas as patines e distâncias, mesmo de veneração que se ponham, são maneiras de afastar a presença das coisas. Se bem que o respeito é uma coisa muito importante no meio disto. O respeito, tudo bem. Mas há uma veneração, eu não sei, é uma forma, para mim, de distanciar o que eu acho que deve ser quase puramente lúdico. Mas para mim o puramente lúdico é o mais sério. Sim, o humor é uma defesa madura. É uma defesa, mas também pode ser uma desdefesa, não é? Também pode ser uma forma de desacralizar. Ou de sacralizar ou de abrir o coração. Sim, ambas as coisas, é verdade. Mas como é que surgiu? Eu estava a falar na sinfonia porque estava a pensar na sua obra como um todo. Sim. Não como um todo no sentido da soma das partes, não. E o Pedro falou-me em polifonia, portanto, as distintas vozes, digamos assim. Há uma voz dominante, há uma hierarquia ou há uma conversa? Eu acho que para mim as coisas têm que ser um pouco espontâneas. Portanto, é uma questão de o que apetece fazer, não é? E se calhar é uma voz mais capitão. Estou a pensar numa frase do Picasso que era: se pinto uma não sei o quê, uma laranja de azul, isso não me vou estar preocupado, se me apetecer, não vou estar preocupado a ver se fica bem no todo. Na questão das sinfonias em geral, por isso é que eu estava aqui um bocadinho de pé atrás, a questão normalmente há uma preocupação em haver um todo. E aqui são coisas mais ou menos como se fosse... É difícil, é um processo, eu diria mesmo até expansivo, porque é expansivo, mas que é caprichoso. Vai por aí, vai combinando, vai se relacionando, vai criando pontos de vista, e é um bocadinho isso que me agrada. Essa aventura de ser outros, de ser múltiplos, parte de onde? O eu que cabe em Pedro Proença, dentro do seu nome, não chega? Bom, eu acho que nunca saímos completamente de nós, não é? Se fizermos um ponto de vista rigoroso. Agora, é uma questão eu tenho a ideia que é uma ideia de tons, é uma ideia mimética, não é? Eu sou bastante mimética, às vezes estou a falar com outras pessoas e tenho alguns amigos em que adquiro logo os tiques deles rapidamente. Blá, blá, blá. Estás bom, então. E provavelmente terá a ver com um lado mais introvertido, mas que é compensado com certo mimetismo. E alguns desses tons, e às vezes até são mais complexos, isto tem a ver se calhar com uma questão quase nacional, específica. Alguns desses tons mimam outros tons e, por exemplo, eu acho que há uma tradição literária muito antiga em Portugal, por exemplo, de falar no feminino. Penso nas canções de amigo, não é? Nas cantigas de amigo, são sempre no feminino, são homens que falam por mulheres, ou, por exemplo, no Menino e Moça, de Bernardo Henrique Ribeiro. Sim. E não são casos tão normais e são tão vulgares noutras línguas, não é? Não há tradições, depois não me lembro eu, de falar no feminino, provavelmente há, mas eu não conheço. Portanto, este lado de mimético, de assumir um bocadinho um lado do outro e assumir os tons dos outros, e uma pessoa ficar excitada, é uma questão também, como diria, eu acho que o Gonçalo M. Tavares, que é uma vontade de influência, não é? Uma vontade de absorver os outros, que acaba por ter as respostas a isso
acabam por se tornar jogo, e esse jogo acaba por ganhar tons, não é? Tons, vozes, por isso é que eu falei um bocadinho de polifonia, e essas vozes podem ser, pronto, a gente não vai aprender, às vezes estão paradas e passados 10 anos a gente retoma determinadas vozes. É como se tivéssemos de estar sempre a rever coisas para tornarmos um bocadinho mais, não sei se é mais complexos, mas mais intensos, se calhar. O que está a dizer, de alguma forma, é que esses outros eus permitem que o Pedro explore cantos de si que de outra forma não surgiriam? Isso é óbvio, e dos outros, não é? É óbvio que são aberturas para outros mundos. Pronto, podemos chamar outros mundos, sim, para outros filões, mas isso é uma sensação quase eufórica. Porquê que é uma sensação quase eufórica? Porque eu sinto, é assim, eu lembro-me há 2 anos atrás, por exemplo, fiz uma viagem com o meu amigo Manuel João Vieira a Basel, à feira, pronto, e normalmente já tinha ido não sei quantas vezes, e ele dizia, se fizéssemos uma coisa mais tipo arte conceptual, eu cheguei a casa e disse, já tenho os instrumentos, e a certa altura comecei a desenvolver livros e filões e artistas em catadupa, portanto aquilo saía quase com uma certa espontaneidade. E de repente senti-me numa expansão enorme relativamente a mim próprio. A possibilidade de fazer livros e de criar personagens. E depois também criar a vida dos personagens. Mas isso depois tudo é uma gestão, porque há um trabalho de criação visual, há um trabalho de criação de vidas. Depois, a certa altura, perceber que uma série de personagens que eu tinha, podia fazer, por exemplo, uma investigação quase genealógica ou perceber o que é que o nome, por exemplo, do Pierre de Lalande, o que é que teria... o que é que daria, o que é que há para trás, o que é que há nos Lalandes, ou nos Lalandas, ou nos Lalandas, no mundo inteiro, e que poderia constituir uma espécie de memória ou ter uma filiação de pessoas que... Portanto, todo um trabalho de criação quase de uma vida e de uma genealogia provocava-me aberturas para outras coisas e possibilidades de fazer outras coisas. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a trabalhar dentro desse género de coisas foi, por um lado, uma forma de personagens que eu tinha com outras pessoas, com o meu grupo, com o Fernando Brito, o Manuel João e o Pedro Portugal. Os homeostéticos. Alguns dos homeostéticos. Homeostéticos. Havia 2 que já estavam um bocadinho mais retirados e que não tinham uma apetência. Tinham uma recusa do literário. Xana e o Ivo. Tinham uma recusa um bocadinho do literário. Não temos nada a ver com o literário, se bem que depois não é bem assim. Mas que partilhávamos personagens. Claro que cada um dava uma perspectiva completamente diferente, dos personagens não eram mesmo, mas os nomes, personagens e histórias, havia uma história que se chamava Budonga, que depois servia para não sei o quê, depois havia uma partilha de teorias, mas essa partilha era uma partilha completamente espontânea e às vezes um disparate podia originar outras coisas. Portanto, a partilha de filões criativos e nesse sentido, eu diria que esta espécie de heteronímia tem, de facto, também a ver com um sentido quase comunitário, de uma comunidade de heteronímias. Sim. E outras vezes trabalhamos sozinhos, quando temos sozinhos é mais triste. Mas cria-se essa companhia. Enquanto houver companhia, outras vezes não. Houve uma altura, por exemplo, que eu estive a trabalhar, havia blogs e disse, já agora vou começar a ter uma aqui, outra lá, outra aqui. A certa altura tinha 20 blogs. Sónia Antónia. A Sónia Antónia, a Sandra Alexandra. E a Sandra Alexandra. E o Renato Tornato e o Pietro Lalande, enfim, eram muitas coisas. Mas a certa altura tinha 20 blogs para gerir. Depois houve uma altura e passei a outras coisas. Mas essa ideia de haver respostas e de desenvolver coisas, por exemplo, que eu tinha parado em 90, por exemplo, e que retomei em 2005 ou 2006, é engraçado porque há sempre umas descontinuidades que depois regressam e às vezes há uma vontade de revisitar coisas que quando éramos pequeninos ou quando éramos adolescentes ou quando, enfim. Acha que esses períodos de silêncio correspondem àquele ponto do processo em que as questões que essas vozes nos levantam estão mais respondidas e depois voltam a surgir ou não tem rigorosamente nada a ver com ideia. Isso? não está sistematizado. Nunca pensei não precisa nisso. de estar também, não é? Mas pergunto-lhe, estava a referir esse espaço de partilha no filão criativo. Sim. Como é que surgiu o grupo Os Homeostéticos nos anos 80? Eu tenho a minha teoria particular, mas eu acho que é um bocadinho.
eu fui parar às artes, tem uma história, não fui parar, dava para ir para a arquitetura, não tinha de facto grande apetência para a arquitetura, se bem que acho engraçado e às vezes já me interessei por teoria da arquitetura, etc. E houve um ano em que não entrei para a arquitetura e fui para a Sociedade Nacional de Belas Artes e apanhei uma das pessoas, que é por acaso o pai de Manuel João Vieira, que era o João Vieira, que entretanto já morreu, e que foi o meu professor, e ele... Eu acho que não foi no primeiro dia, mas você ou vai trabalhar em coisas de imagem ligadas à publicidade, ou vai para artista. E eu disse, tudo bem, porque vai ter uma carreira porreira e não sei o quê. E eu, a partir daí, fiquei com uma autoconfiança que não tinha até aí e que me facilitou bastante, continuar a ir por aí fora. E as coisas foram sucedendo de uma forma... Obviamente que o conhecimento do João, que teve um grupo também, que era o KWY, e que tinha um grupo que estava também mais ou menos articulado com as letras, bem se nenhum deles era escritor, mas havia uma apetência pelo livro e trabalhavam em capas de livros e não sei o quê. E no caso do João, a ideia de trabalhar com uma coisa que tem a ver também com a literatura e com a letra e com a representação da letra como um fator talvez principal da sua obra, fez com que eu quando fui para as Belas Artes, que foi no ano a seguir, que eu estava na Sociedade Nacional de Belas Artes, vinha um bocadinho com o propósito também já de criar uma espécie de grupo com outras pessoas. Depois havia essa intenção? Havia um desejo de comunicação. Havia um desejo. E de partilhar. E partilhar euforias e entusiasmos. E eu acho que o entusiasmo é das coisas mais determinantes na qualidade. É uma coisa que os gregos já dizem, não é? Das obras de arte. Entusiasmos. Sim. E isso aconteceu porque havia de facto um grupo, no ano em que eu entrei, havia um grupo muito engraçado e começámos logo, passado pouco tempo, a fazer fins de semana, a fazer filmes, gente que vinha do design, das artes plásticas, e depois esta coisa que era a homeoestética foi um bocadinho mais com o Pedro Portugal, que estava a ler um livro, por acaso tinha a ver também com a minha infância, que é um filósofo francês, o Edgar Morin, que era amigo dos meus pais, como de quem tinha cruzado algumas vezes, e o livro era sobre a complexidade. E o Pedro Portugal falou, havia uma das coisas que é a homeostase, que é um processo, eu acho, biológico de reequilíbrio. Sim. E a certa altura surgiu a palavra homeostética e pronto, e foi adaptada e para uma revista inicialmente. Depois acabou por se formar uma exposição em um grupo. Demorámos ainda quase um ano, ou mesmo mais de um ano, até fazer uma exposição. Mas esse grupo tinha um manifesto. Sim. Que consistia? Era um bocadinho paródico. Retoma o paródico. Tinha um lado, eu diria, na altura escrevi nesse período, mesmo antes de entrar nas Belas Artes, até a primeira exposição minha, eu digo exatamente nesse período, eu escrevi uma espécie de livro, que seria um livro, uma arte combinatória, que seria depois para ser desenvolvido em vários livros, e continua a ser, ainda não acabou. Mas eu dizia que era uma espécie de hiperdadaísmo fracassado. E que tinha este lado, de facto, e havia, de facto, estas coisas, este lado... Uma das primeiras frases desse livro é falar de carnibalismo. Carnibalismo tem a ver com carnaval e canibal. Tem a ver com uma carnavalização da cultura e uma canibalização da cultura, isto é. E a ideia era digerir o que acontecia, mas para depois passar para uma fase seguinte, que seria mais ou menos utópica e paradisíaca, obviamente, no bom sentido. Mas na senda do movimento brasileiro? Sim, eu acho que não tinha consciência, obviamente não tinha consciência dos manifestos do canibalismo brasileiros, não é? Não foi uma coisa completamente... Havia um precedente na Europa ligado ao dadaísmo, que era a revista Canibal, que é anterior, aliás, a isso, do Picabia. E que tinha mais ou menos, tinha visto se calhar qualquer coisa, mas a ideia partia se calhar de um pressuposto diferente. Então era de um poema do Jorge Sena, que é Roer um osso, o antes possível, qualquer coisa portuguesa sobrevida. Portanto, era uma ideia... Mas foi uma intuição artística que o colocou em sintonia, ainda que noutro tempo, com gente do outro lado do Atlântico. São coisas que a gente só vê muito mais tarde. Vê mais tarde, mas não deixa de ser uma intuição estética. Claro, claro. E depois, como é que se desenvolveu? Depois o projeto de revista acabou, o projeto de exposições, e eu havia, a certa altura, uma certa dicotomia, porque, obviamente, nessa altura não havia muita coisa. Apesar de tudo, havia aspectos em que as coisas estão melhor do que agora. Em termos de mercado, não havia mercado, mas o pouco que havia era melhor do que o que se passa agora. Porquê?
Tem que fazer isso agora vou passar à frente, depois posso ir a esse então, assunto mais tarde. Mas o que aconteceu a vários grupos era um bocadinho manifestarmos a nossa presença perante o mundo, queremos desenrascar-nos e ganhar a vida, claro, se possível, como artistas. Normalmente a perspectiva era sairmos do país, mas depois houve de facto uma política de nos fixar no país, que se bem que tinha sido muito temporária, e houve condições. O que aconteceu é que, passado, eu acho que foi logo ao fim da primeira exposição, começaram a convidar-nos para algumas das pessoas, mas acabou por ser de cada um, porque a exposição foi muito engraçada, por expor algumas galerias que estavam a emergir, outras que já existiam. O Pedro Portugal foi para a Módulo, eu acabei por ir para os cómicos, mas também expus na Módulo. O Manuel João e o Xana também acabaram por expor nos cómicos. Depois, quando acabámos o grupo, em 86, foi entre 83 e 86, estávamos todos a trabalhar ou em galerias. O Fernando Brito só apareceu mais tarde, mas isso é uma história mais cómica que eu se calhar contar. O que aconteceu é que o grupo era um lado, de facto, que punha em causa tudo, pelo menos para nós próprios, uma espécie de Beatles ou de Monty Python, de alguma maneira, com uma característica diferente, em que tínhamos uma articulação com o país rural, que ainda era muito forte. Sim. As famílias quase todas tinham uma articulação, os avós, os pais, a não sei o quê, com o país rural e com tradições que se ainda mantinham já não muito bem vivas, mas que nos diziam algum respeito. Desde coisas com o lado antropológico, ao lado, obviamente, que nós não éramos pessoas da província, no sentido em que tínhamos um fascínio, obviamente, de quem vive na cidade e quem vai passar umas férias ao campo. Não é? Sim, é verdade. Mas essa relação acho que nunca desapareceu em qualquer um de nós. Eu acho que há ali um lugar quase materno do mundo da paisagem portuguesa, em qualquer um de nós, que estava presente, ou que está presente quando fizemos e continuamos a fazer. Está a falar de um ideal bucólico? Não é um ideal bucólico, mas não é bem bucólico porque não é assim tão contemplativo. É uma coisa mais, eu acho que é assim mesmo, vem cá no fundo. Sim. Não me perguntem porque o bucólico é sempre contemplativo. Como o Pedro tem uma raiz urbana e culturalmente forte, é a casa onde cresceu. Mas havia outras pessoas, de facto, ou que rejeitavam isso, ou que tinham uma cultura muito mais, diria, moderna, no sentido moderno, coisa, do Baudelaire, não é? De estar a desfrutar da última coisa, das últimas coisas da cidade. A nossa situação era um bocadinho ambivalente, não é? E algumas das pessoas foram viver. O Xana viveu no Algarve durante muito tempo, o Fernando Brito vive na província, o Pedro Portugal, entretanto, também voltou para a província, o Manuel João anda lá, tem coisas em trás dos montes e não sei o quê, que anda a tratar de um lado, sempre de um lado para o outro. Portanto, este lado não desapareceu, de facto, há aqui uma articulação. Mas eu acho que isso foi um bocado importante, como se fosse um núcleo que nos dá alguma, não é legitimidade, nem autenticidade, mas não sei, uma coisa assim parecida. Uma unidade? Não sei unidade, mas é uma empatia com o país. Sim. E com o mundo, e que eu acho que é uma empatia que vai... claro, eu nunca falei disto, é a primeira vez que falo, mas eu acho que vai... Porque o Pedro, que podia ter ido para fora, acaba por se fixar cá e depois também, logo nesse período, sensivelmente, acaba por ser reconhecido, logo em 83, com o prémio Nadir Afonso, não foi? Sim, tive um prémio nessa altura, sim, em 83, exato. Isso impactou a sua vida profissional? O impacto é uma pessoa, as coisas irem sucedendo... E a certa claro, altura, é a continuidade. Eu mas confesso que há um foco de atenção, não é? Sim. Houve um investimento um bocadinho no grupo e que aquilo funcionou. Mas, por outro lado, houve também, coincidiu com uma altura em que as coisas... havia imensa coisa a escrever sobre arte na altura. Só beber um bocadinho de água? Sim, claro. E havia uma euforia no mundo artístico português, nesse período, a partir de 83 até 88, 89, 90, começou a haver, coincidiu com o chamado pós-modernismo, mas isso não é uma coisa vinculativa. O que aconteceu é que as pessoas começaram, é o pós-revolucionário. Eu creio que até 1980, até a morte do Sá Carneiro e do Amaro da Costa naquele tragédio, houve uma mudança do mundo, das preocupações do político
para a cultura, como se fosse uma espécie de, no caso então das pessoas de esquerda, uma espécie de sublimação de alguma frustração ou transferir o entusiasmo que vinha do 25 de Abril e que de facto foi uma coisa que eu acho mesmo a nível de crescimento. Era adolescente, tinha 12 anos quando foi o 25 de Abril e tive, pronto, o meu pai tinha morrido e foi um período difícil, um bocadinho esses anos antes. E isso, de facto, os nossos problemas passaram para segundo plano e toda a euforia, no bom sentido, porque também teve pormenores complexos, mas essa euforia eu acho que depois passou de facto para um interesse maior pela cultura e para os mídias, não sei o quê, concentraram-se também um bocadinho nisso. Porque foi um período de franco crescimento. Sim, sim, sim. Não foi, ainda nós dizer isto soa como um clichê, mas a verdade é que há um país antes e há um país depois. Mas também houve fatores que a gente esquece agora, não é? Porque, de facto, foi um período económico extremamente turbulento e com uma crise económica. Portanto, nós tínhamos que nos desenrascar e fazer as coisas. Mas estava esse entusiasmo todo que tinha que ser canalizado para alguma coisa. E foi canalizado. E houve uma data de pessoas que surgiram, mais velhas do que eu, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ou mesmo mais do que isso, que aproveitaram essa energia que traziam da atividade política para transferi-la para outras coisas. Não teve a tentação política? Não. Podia ter tido. Podia ter? Sim, tive algumas coisas que tivemos, isto é, eu fui a colega do António Costa durante o período do 25 de Abril, colega de carteira, e divertíamos imenso, porque transpunhamos as coisas do domínio do político para a prática das salas de aulas. E às vezes estávamos sempre a contestar os programas, às vezes havia erros, caraços que vinham mesmo no nível da disciplina e sempre que aproveitávamos. E isso era uma atividade extremamente lúdica. Eu acho que foi nesta semana, acho que o António disse, eu tenho sempre este sorriso e cria-me problemas. Eu tive imensos problemas só porque estava a sorrir normalmente nas aulas ao longo da vida. Não por nada estava bem comigo, que você está a gozar comigo. Não estamos a gozar connosco. E essa alegria, eu acho que passei um bocadinho também para a homeostética, que é um prazer de viver, e tem a ver também com uma cultura de banda desenhada. Há muitas coisas. Sim, a banda desenhada foi a sua primeira aventura artística, sim. Não foi? Mas ainda, a propósito do que estava a dizer, e que eu percebo muito completamente, é como se o artista, ou o intelectual, ou o escritor, o pintor, tivesse obrigatoriamente que andar com a sua grávidas exposta na cara. Como se a alegria não fosse ou não pudesse ser sinónimo de pensamento, de... Eu acho que há um precedente. E havia uma pessoa na altura que veio um bocadinho ao encontro de mim, que foi o Ernesto Sousa. O Ernesto Sousa eu conheci-o na altura da primeira exposição homeostética, ou um bocadinho antes nos debates que houve nas Belas Artes sobre o pós-modernismo. E houve uma afinidade entre mim e o Ernesto, que já estava um bocado doente e que tinha sido um bocado abandonado pela geração que estava ali dos anos 70, mais ligada à arte conceptual. E uma das coisas que tinham a ver com o Ernesto era, de facto, retomava o lema do Almada, que é a alegria é a coisa mais séria da vida, e uma das coisas que ele propunha, em função de um outro artista, mais ou menos, e criador, que é o Robert Filho, era a sociedade festiva. Também numa perspectiva também antropológica, isto daí de onde veio o Carnaval, citava o Caluai, não sei o que, o Roger Caluai, que fala da transgressão, não sei o quê. Mas esta ideia de sociedade festiva esteve presente no projeto comigo e com os meus amigos, a ideia de uma sociedade festiva, que seria, no fundo, acabamos por ter uma micro-sociedade festiva, e obviamente que é política. Nunca pus, isto é, o nosso trabalho é político no sentido em que buscamos uma sociedade festiva onde todos somos podemos ser um pouco participantes e trocar filiões criativos. O ideal era ser todo mundo, não é? E há aqui qualquer coisa também de paradisíaco, não sei muito bem porquê, mas pronto, não é porque, obviamente, não é a procurar uma utopia no sentido, mas de um grande encantamento, se calhar, com uma série de coisas e que está associada à prática da pintura. Para mim, a pintura, quando comecei a pintar mais a sério, para mim era uma atividade, a cor, por exemplo, é uma das coisas que eu tenho que me dá as sensações mais grandes. Mas há outras coisas, todos os sentidos, no fundo, nos podem proporcionar os cheiros. Agora estamos na primavera, de facto, uma pessoa de repente entra a andar na rua e parece que está assim um desejo expansivo, não é? Pronto, todos os sentidos, a comida, não sei o quê, e isso tudo tem a ver com este projeto. E desse projeto, sim, depois
O projeto acabou por de alguma forma, se fechar, na sua forma inicial, na revista. Sim, mas depois continua a expandir-se em algumas mas coisas, de outra forma. em várias intervenções que eu diria que são em múltiplos domínios. Pode ser no domínio da escrita, da música, da intervenção política também, com as campanhas que fizemos do Manuel João, do candidato Vieira, que são paródicas, Vieira. Obviamente. Parece que algumas coisas são paródicas na política, dessas paródias, são umas inversões da paródia, e tudo isso é estranho. Que é um discurso um bocadinho que também depois foi transposto para o humor. E que tem a ver com uma tradição, se calhar, mais antiga do que o dadaísmo ou essas coisas todas, tem a ver com uma ideia. Eu acho que o Gorgias, que é um sofista, introduziu no século V, antes do Platão, e se bem que ele depois tenha vivido mais que o Platão, viveu 105 anos, que a ideia, se vens com uma coisa séria, a gente apresenta uma coisa paródica ou cómica, refutativa, e se vem com uma coisa cómica, prestamos uma coisa séria. Isto vai estar sempre a retirar um bocadinho o preconceito com que se vem à partida. Que é uma técnica que depois também se utiliza, por exemplo, no budismo zen, que eu acho que deriva estranhamente destas técnicas lógicas do Gorgias. E que no humor, o humor é paródico nisso, é uma técnica, basicamente. Mas é uma técnica que tem a ver... E que é a introdução desse elemento que surpreende, causa uma interrupção no pensamento que pode abrir, eu acho de facto, que pode abrir, uma forma de entendimento? Nós estamos sempre a trabalhar com preconceitos, não é? E a certa altura, e isso é que incomoda, e provavelmente é uma das situações em que, de facto, isto podia ter corrido em termos mediáticos melhor, é que estamos sempre a pôr um bocadinho os preconceitos que as pessoas têm em causa. E a vida, obviamente, nós temos que ter convenções e preconceitos. Isso não nos livramos, não é? Mas também temos que percebê-los que eles fazem um pouco uma parte de um jogo e de uma certa mascarada. Não é? Ou também há uma teatralização nesse sentido, uma teatralização séria. Ou como diria o Pessoa, quando fala de tradução, ele tem uma definição de tradução, a tradução é uma espécie de paródia séria de outro texto. E pronto, podemos dizer que... Mesmo a multiplicidade das linguagens, não sendo uma tradução, porque não é de uma mesma coisa, acaba por ser, em certa medida, uma tradução. Claro. No seu trabalho vê-se esse verter noutros signos anteriores. Uhum. Sim, mas isso estamos sempre a traduzir tudo de tudo e a abrir e fechar, como diria, as sequências, fazer o feedback, etc, quer das nossas sequências, quer dos outros, na tal vontade, como diria eu, de ter influências. Pedro, ainda há pouco referiu-me que a situação da pintura e dos pintores, da criação artística, naquele período dos anos 80, era bastante distinta, mas ainda assim melhor, ainda que estivesse no início, do que agora. Porquê? Depois disse-me que talvez avançasse este assunto. Não é uma questão, eu vou dizer assim, houve um mito que havia muito mercado nos anos 80. Em Lisboa, eu só comecei a dar por haver algum feedback monetário a partir dos anos 90. Sim. Na minha perspectiva. Provavelmente aconteceu numa galeria ou outra, exposições que até se vendiam todas. Neste momento, mas o Pedro teve grandes exposições. Sim, tive. O Gulbenkian teve eu não estou a queixar da minha vida, estou a falar do que se passa hoje em dia, em Portugal especificamente. Porque hoje em dia, no mundo das artes, para lá dos Pirineus, ou sobretudo no centro da Europa, e na Ásia e nos Estados Unidos, o mercado está florescente. Portanto, não há explicação para isso. O que acontece, não é, no outro nível, é, por um lado, em termos de recepção crítica, há cada vez mais uma substituição de textos que eram comuns ou que eram divulgações através dos mídias, sejam quais forem, por nada, ou por textos que estão associados às exposições, ou catálogos. Portanto, o catálogo ou o curador substituiu claramente o crítico, não é? A gente abre as páginas do Público do Expresso, se tivermos uma ou duas páginas, há semanas em que não há nada. E é o que há. Não é? Portanto, não cobrem. Por outro lado, há uma enorme atividade, há muito mais galerias, há muito mais museus. Portanto, o que acontece é uma desproporção enorme entre o que se está a mostrar e o que se sabe. E isso corresponde a uma espécie de silenciamento também. Não é? E é complicado
para um jovem artista, não estou a falar de alguém que tenha agora 20 anos, ou 23, ou mesmo 30, saber o que é que faz e isso ser minimamente significativo. Mas o feedback, nesse caso, que pode ter é o feedback dos seus pares. Sim. O Pedro tem relação com Mas os pintores pares- jovens, com artistas jovens, muito jovens? Alguns, muito jovens, não, mas posso ter com alguns, sim, mais ou menos, um bocadinho mais novos. Estou a falar entre gente de 20 e sim, poucos. mas 20 e poucos, nós estão a começar. E chegar aqui ou não chegar, já tive com pessoas que eu trabalhei, não nas artes plásticas, quando dei aulas de ilustração. E isso, pronto, via-se algum fermentar e pessoas que depois acabaram por ter até carreiras internacionais, etc. Mas é muito difícil porque um fator é o fator económico, não havendo mercado de arte, porque praticamente não existe. Não há. Praticamente não existe. Existem coisas, obviamente, há algum dinheiro a me inventar, sei não sei o quê. Mas não há por várias razões. A classe média não tem dinheiro, continua a não ter. Quer dizer, as coisas melhoraram, mas agora as prioridades ainda são restaurar algumas coisas. E, por outro lado, o investimento que se faz, que é legítimo, há muita gente que pensa em investir em arte como se fosse investir na Bolsa. E há, de facto, uma falta de cultura visual em vários aspectos também. Pronto, porque colecionar arte, hoje em dia, os critérios são muito mais confusos. Houve uma altura, uma pessoa que colecionava nos anos 50, havia critérios que tinham a ver com conhecimento da história da arte, ou com critérios formais, ou com outras coisas. Hoje em dia a arte é uma coisa muito mais complicada, muito mais complexa. Portanto, é muito mais difícil uma pessoa qualquer, se calhar, pode dizer eu já sei tudo ao fim de andar um ano a colecionar arte. Normalmente, como disse muito bem, os artistas são o melhor critério, novos ou velhos, são melhor porque lidam com isso constantemente. E têm, de facto, uma cultura visual, porque trabalham. Obviamente que a subjetividade de cada artista está fechada no seu, no seu grupo de interesse. Há uns que interessam-se mais por pintura, outros interessam-se mais por instalações, outros interessam-se por coisas obscuras, por uma arte mais política. E isso condiciona um bocadinho a visão. O papel dos pares como suporte para os novos artistas e, ao mesmo tempo, o papel... isto pode parecer um bocadinho retrógrado, mas o papel do mentor. Sim. Como o Pedro também teve em João Vieira, não é? Há uma tradição portuguesa de quase recusa eu estou a falar mesmo a sério, não é? De recusa dos modelos mais próximos. Isto é, houve sempre uma vontade na cultura portuguesa de não olhar para o que está para trás. E não só nas artes. Bom, obviamente que na literatura se olha sempre para o Camões, Na literatura olhamos sempre para trás. É quase uma linha contínua, não é? Herberto, Pessoa, Camões, podemos andar quase até à Antiguidade Clássica nesta linha. Mas nas artes não. Mas nas artes não. Há uma tradição de descontinuidade, não é? Sim. E de horror. E eu tenho ideia, que olhei muito para os meus precursores, pelo menos do século XX, isto é, desde o modernismo, desde o Amadeu até à altura dos anos 80. O Amadeu é uma profunda referência na sua vida, é muito marcante? Não é muito marcante, mas é incontornável no sentido em que eu acho que ele criou uma coisa que é invulgar e que tem a ver com o meu trabalho e com outros artistas, não com muitos, mas com alguns artistas, que é uma espécie de espaço complexo. É um espaço complexo que não se encontra. Eu acho que é muito raro encontrar outras tradições em que isso existe. Que é um pouco fractal, está cheio de fragmentos e esse espaço é um espaço ambíguo, quase de trompe-l'œil. Sim. E também em que há um fervilhar de qualquer coisa literário. E isto não é uma coisa assim tão comum ver noutros sítios, não é? E isso acho que continua a secar algumas carreiras. Por exemplo, Pedro Casqueiro tem um espaço que tem qualquer coisa a ver com... E provavelmente haverá outras pessoas, agora não estou a lembrar muito diretamente, mas obviamente que a mim me marcou. Mas eu pensava que me ia dizer que sim, que o Amadeu era uma grande Não foi, referência. Obviamente, o Picasso. Eu acho que o Picasso é o pai da bom. O Picasso, do Chão de outra maneira, porque é exatamente a outra tradição. Mas, obviamente, eu quando comecei nos anos 80, Picasso e o Matisse eram as tradições da pintura, mais que vulgares, de Paul Klee. E eram tradições que tinham a ver com um lado quente e expansivo.
eu não me sinto uma pessoa com uma personalidade muito fria, mas por outro lado gostava dos trocadilhos marotos do Duchamp. Isto era como se fizesse uma pintura que fosse sensual, não é? Muito a ver com a cor, ou com o desenho, e por outro lado, ou a ver com os signos, e por outro lado houvesse para trás um gosto pelo trocadilho, por gostar pelas palavras que abrem as imagens, esse tal lado literário que falou no início da entrevista, vinha à superfície. Aliás, eu traduzi as coisas do Duchamp e fiz algumas brincadeiras com isso, mas essa vontade de haver uma coisa subterrânea e marota que transforma as imagens. E quando nós, atualmente, quando eu olho para um trabalho seu mais recente, ou quando olho para os seus trabalhos iniciais, como é natural, há uma vida inteira a trabalhar, portanto, há uma grande diferença, desde o tamanho, o suporte, o material, portanto, há a expansão de que fala, esta expansão que faz através de outras vozes que vêm de si, ou através desta partilha da criatividade comunitariamente, também se nota fisicamente no seu trabalho, na expansão do seu trabalho, na maneira como ele integra os elementos do passado e introduz uma dimensão completamente nova. Isso, nada disso é deliberado, pois não? É um processo natural. Não sei, em termos de tamanhos, eu acho que desde sempre eu tive a potência que era pelo pequenino e pelo grande, e pelo enorme, não é? E nós fizemos uma exposição, a última exposição, a minha estética, que cada um fez uma peça de 10 metros por 2,5, portanto, são peças colossais, não é? Hoje em dia é mais complicado para mim fazer porque é uma questão logística. Um dos problemas económicos dos artistas é o lado logístico. O que é que a gente faz à obra e a maior parte das pessoas depois morrem. Não sabe o que é que se há de fazer às obras que andam por aí, por outro lado. Quer dizer, há um drama, há uma dramatização de espólios. E por outro lado, um espaço para ter as obras custa dinheiro. E por outro lado, um espaço para trabalhar também custa dinheiro. Portanto, hoje em dia, sobretudo com os aumentos das rendas e esta dificuldade, se já ter uma casa é uma dificuldade e um esforço económico, não havendo no mercado, ter um ateliê ou ter um espaço para guardar as coisas dentro do ateliê é quase um drama. Quer dizer, obviamente têm que ser partilhados. E isso, para um jovem artista, então, é hiperdramático. Sabe, eu vou voltar... Tem que se trabalhar. Eu vou dizer, no meu caso, eu tive que começar a trabalhar exatamente em coisas mais digitais, isto é, criar espaços que não existem. Sim, sim. Criar livros que possam ser colocados onde se quiserem. Né? Portanto, esse espaço que nós não temos fisicamente, é possível alojá-lo num sítio qualquer, não é? E daí, portanto, se não podemos expandir fisicamente, a expansão é feita de outra maneira. E daí eu, se calhar, agora a maneira como penso o espaço, posso pensar que todos os espaços são meus. Posso pensar, sim. Porque o espaço virtual não deixa de ser a expansão do pensamento. Sem dúvida. De uma forma protésica, sem dúvida. Mas existe e está lá. E a sensação que eu tenho nos meus últimos trabalhos, sobretudo a partir da tal experiência que eu tive com o Manel de fazer coisas, é que de repente percebi que para já podias pôr onde quisesse, desde que tivesse fotografias do espaço. Sim. E que a documenta, o resultado final é muito semelhante a uma fotografia normal, que é um pouco as memórias que a gente fica de qualquer exposição. Portanto, eu conseguia criar uma memória, que é uma memória real, de coisas que não existem, mas que logo a seguir fiz uma exposição, passado pouco tempo, e agora fiz uma exposição mais recentemente, em que se pode tornar concretas essas coisas que não existiam. Isto é, há todo um espaço... Está a falar da exposição de Évora? Sim, sim, sim. Há todo um espaço potencial e virtual que se pode tornar um espaço real, a qualquer momento. Em vez de estarmos a armazenar num quarto ou numa sala, podemos armazenar na internet ou numa coisa, como é que se diz? Num dispositivo. Um dispositivo, sim. Um disco externo, ou dois, uma temos coisa. que ter, mas é tipo, porque essas coisas são todas falíveis como ao cinema, portanto desaparecem. O ideal é que, de facto, as coisas... Mas também, se calhar, não podemos andar a encher aí o mundo de coisas nossas, de tralha. Eu tenho alguma... Eu percebo no seu discurso, no seu trabalho, uma fortíssima presença da psicanálise e do discurso analítico. Sim.
Isso deve-se ter herdado uma biblioteca que tem a ver com isso, não é? Meu pai morreu quando eu era muito novo e eu herdei uma biblioteca. E era uma coisa, estava ali à mão, era, pronto, além de alguns romances e não sei o quê, tinha sobretudo livros de psicanálise e de psicoterapia, de várias terapias completamente, estilos de terapias completamente diferentes. Isso ajudou-me e fez-me com que eu tivesse uma espécie de prática artística que tivesse a ver com libertação, entre aspas, não é? Que fosse, pronto, da relação da arte com a vida, ou da nossa experiência com a vida, fosse rica em termos psicológicos e em termos, sobretudo, sensoriais, se possível. E, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o próprio trabalho. Claro, não porque só lhe dá essa visão, uma visão multifacetada. Uma das coisas que eu acho que não foi só uma questão de reflexão, são coisas mais pragmáticas. Por exemplo, uma das coisas que no nosso grupo praticávamos é trabalhar com os paradoxos. Sim. E com o facto de haver paradoxos pragmáticos, que é uma coisa que se falou. Por acaso, no pós-modernismo, o Lyotard falava de paradoxos pragmáticos, ninguém ligou a isso, que tem a ver com a escola de Palo Alto, que era o Václavic e o Bateson e não sei o quê. E o Ernesto Sousa também estava um bocadinho ligado a isso, a questão dos paradoxos poderem gerar práticas e essas práticas agirem sobre os outros, não é? Uma das coisas que quando foi a campanha do Manuel João Vieira, eu inventei, pelos vistos havia algo já parecido, eu acho que li num livro do Ricardo Pereira, que saiu para aí há um ano atrás, foi a ideia de, por exemplo, este paradoxo, eu só desisto se for eleito. Pronto, e estas coisas provocarem exatamente, é um riso e tal, que giro e tal. Mas às vezes há paradoxos que são mais terríveis, não é? Que criam double binds, como por exemplo o ser espontâneo, que é um caso claro. E eu lembro que o Chana também criou uma coisa que é espontaneidade forçada. E esta ideia de trabalhar com estas tensões e com estes paradoxos criou-nos uma situação que eu na altura teorizei como pós-paradoxológica. No fundo, o que nós queremos é as sensações no estado mais puro, para além das condicionantes que as estruturas de lógica da linguagem nos provocam. Portanto, é um bocadinho essa ideia do acesso depois à pura manifestação das coisas. Porque, a seguir ao paradoxo, eu acho que foi era o Bohr que dizia, o Niels Bohr, que uma verdade e o seu oposto constituem uma verdade maior. Sim. Pedro, muito obrigada. Tá. Gostei muito de conversar consigo. Obrigado eu, mais uma vez. Para a semana, mais cultura, mais artes e mais letras, em 1000 palavras não fazem uma árvore.